Pega a sua Bíblia e abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Vamos então fazer a leitura do texto, que diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei que fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Fechemos os olhos. Senhor, nós queremos neste momento, Pai, te apresentar a tua palavra que será ministrada, Senhor querido, aos corações destes que se encontram aqui. Eu quero te pedir, Senhor querido, que o teu Espírito Santo nos conceda iluminação e graça, e que os teus filhos atentem, Deus, para o teu conselho, atentem, Senhor, para o ensino que será extraído da tua palavra, para que eles possam, Deus, absorver este ensino, praticarem estes ensinos e serem bem-sucedidos na carreira cristã. Em nome de Jesus é o que eu lhe peço e lhe agradeço. Vou tomar um copo d'água aqui antes de dar início à minha fala. Amados irmãos, nós temos diante de nós aqui, deste texto, mais uma parábola de Jesus Cristo, mais uma das grandes parábolas ensinadas pelo grande mestre de Jesus. Eu já disse aos irmãos que a parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Isso é uma parábola. Era uma figura de linguagem muito usada pelos mestres daquela época. Jesus não foi o único que usou o método da parábola nos seus ensinos. Muitos mestres, muitos rabinos tinham o costume, nas suas falas, nos seus ensinamentos, nas suas instruções, usar a parábola. As parábolas de Jesus, irmãos, eram histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo, que tinha como objetivo ensinar verdades do reino de Deus. Então, Jesus Cristo, ele contava histórias usando a pesca, usando a família, usando a dona de casa, usando o agricultor, usando, queridos irmãos, questões jurídicas, como aqui o caso desta parábola. Tudo isso para facilitar a compreensão dos seus ouvintes, porque o objetivo de Cristo, como um grande mestre, como um grande educador, como um grande instrutor, o objetivo dele era que o seu público
compreendesse com facilidade aquilo que ele queria transmitir. Então Jesus Cristo, ele era um orador, ele era um pregador, ele era um ensinador de fácil compreensão. A parábola que nós temos aqui, que nós lemos aqui, é a parábola do juiz iníquo. E esta parábola, queridos irmãos, é um importante ensino de Jesus registrado aqui no Evangelho de Lucas. Essa parábola, ela também é conhecida como a parábola da viúva perseverante ou a parábola da mulher persistente, porque o próprio texto mostra isso. Uma viúva que ela persevera, ela insiste diante de um juiz que, segundo aqui o relato de Jesus, é um juiz que não teme a Deus, é um juiz que não tem respeito por nenhum homem, é um juiz que não tem apreço por ninguém, é um homem mau. Mas mesmo assim o texto apresenta ela como uma mulher que persevera, como uma mulher insistente, porque ela tem uma questão, ela tem uma causa, ela tem um problema a ser resolvido e ela quer justiça, ela quer que esse juiz faça justiça, ela quer que este representante da justiça, esta pessoa que é o magistrado, exerça, execute, realize a sua função com as atribuições que lhe fora dada e cumpra a sua tarefa fazendo justiça. É a figura que Jesus apresenta aqui, uma mulher insistente, uma mulher perseverante diante de um juiz que não teme a Deus e que não respeita homem algum. A parábola do juiz iníquo, queridos irmãos, ela faz parte de um texto bíblico cujo tema principal é a oração. É a oração. Através dessa parábola, o Senhor Jesus falou especificamente sobre a necessidade da perseverança na oração. O alvo de Jesus Cristo em apresentar esta parábola com estes dois personagens é exatamente, queridos irmãos, apresentar, mostrar a necessidade que aqueles que servem a Ele têm de perseverar na oração. Ou seja, o intuito dele nesta parábola, o que ele quer ensinar é a perseverança na oração, é a insistência na prática da oração. E aqui eu já abro um parênteses para lhe dizer algo importante, queridos irmãos. Olhando aqui para a intenção de Jesus nesta parábola em mostrar a necessidade da perseverança na oração, nós percebemos o quanto a prática da oração ela é importante. O quanto Jesus Cristo, queridos irmãos, ele dá importância à oração. Infelizmente nós vivemos num momento crítico, onde muitas pessoas têm desprezado esta prática, onde muitas pessoas têm desprezado este ato, que nós podemos chamá-lo de ato devocional, porque é uma atitude que faz parte da vida devocional do cristão. Se nós olharmos para algumas reuniões de oração em nossos templos, em nossas casas de oração, nós vamos perceber que os templos estão vazios. Infelizmente, existem pessoas que até têm um certo menosprezo pela reunião de oração do templo. Algumas pessoas chegam a dizer: não, hoje é só oração, como se o culto de oração fosse menos importante do que os outros cultos. Não, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para os ensinamentos apostólicos, a gente percebe o quanto a oração é importante e deve fazer parte da nossa vida. Nós precisamos viver uma vida de oração. A prática da oração deve fazer parte da nossa vida, não só aqui no templo, não só aqui nas reuniões uma vez ou duas vezes por semana, mas na nossa vida cotidiana. Lembre-se do que Paulo disse, queridos irmãos, na carta aos Tessalonicenses,
Paulo, ele disse, deixa eu ver aqui qual é a carta aos Tessalonicenses, se é a primeira ou é a segunda, queridos irmãos. É a primeira. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. É uma recomendação paulina que coaduna com os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, o objetivo de Jesus nesta parábola é esse: revelar, mostrar a necessidade da perseverança na oração. Dessa forma, queridos irmãos, o significado desta parábola ensina muitas lições preciosas para todos os cristãos em todas as épocas e em qualquer lugar. Antes de nós destacarmos aqui, antes de nós pontuarmos e elencarmos aqui algumas lições que nós podemos tirar desta parábola aqui ensinada por Jesus, nós vamos aqui rapidamente nos deter, queridos irmãos, no contexto da parábola do juiz iníquo e a viúva. O contexto é que esta parábola ela foi explanada, ela foi falada por Jesus. Jesus, queridos irmãos, ele contou a parábola do juiz iníquo aos seus discípulos com o objetivo de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E às vezes ele está falando com os seus discípulos. Essa parábola aqui está sendo dirigida aos seus discípulos, aqueles que creem nele, aqueles que seguem a ele, aqueles que são alunos dele, digamos assim. O evangelista Lucas, irmãos, ele posicionou essa parábola sequencialmente após uma exposição escatológica feita por Jesus no capítulo anterior, ou seja, no capítulo 17. Esse detalhe é importante, queridos irmãos, pois os ensinos do capítulo 18 possuem uma ligação direta com o tema do capítulo 17, apesar de algumas pessoas não perceberem isso. Há uma conexão, há uma ligação do que Jesus ensinou no capítulo 17 com o capítulo 18. No capítulo 17, o Senhor falou sobre o período difícil que os seus seguidores deverão suportar antes de seu retorno glorioso. Os versículos 22 e 23 do capítulo 17, que é o capítulo anterior, revela isso, Jesus mostrando aos seus discípulos que eles iriam suportar dificuldades, que eles iriam enfrentar problemas antes do seu retorno glorioso, antes da sua segunda vinda. Jesus alertou, queridos irmãos, aos discípulos, e isso serve também para nós aqui essa noite. Jesus alertou que esse período seria longo e traria um sofrimento progressivo até culminar no dia de seu retorno. Ou seja, desse momento aqui, desse alerta aqui, até o momento da vinda de Jesus Cristo, os discípulos dele iriam enfrentar perseguições, como os discípulos da igreja primitiva enfrentaram, como outros discípulos também enfrentaram, e como nós também enfrentamos e enfrentaremos. A igreja, queridos irmãos, ela sempre enfrentou dificuldades, seja no período do Império Romano, seja depois, seja hoje, na época de hoje, sempre houve dificuldades, sempre houve perseguição, sempre houve sofrimento. Jesus está aqui alertando aos seus discípulos a esta questão, a esse respeito. E aí, diante dessa realidade de angústia, diante desta realidade de perseguição, queridos irmãos, no capítulo 18, aqui, ele exorta seus seguidores a perseverar em oração, na certeza de que suas súplicas serão respondidas.
mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a tribulações e prisões, eles deveriam perseverar na oração. Eles deveriam entender que a oração é um veículo que iria levá-los a ter uma comunhão com Deus, um diálogo com Deus. E Jesus ainda garante, queridos irmãos, que a presença dele também estaria com eles em todos os momentos e em todas as situações. Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, alertando os discípulos, ele disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São realidades que estão na Bíblia, são fatos que nós não temos condições de se esquivar, são fatos que estiveram diante dos apóstolos, estiveram diante da igreja de Cristo em toda a história, e a igreja odierna, a igreja moderna, a igreja do século 21, ela não está isenta de reveses, ela não está isenta de perseguições, ela não está isenta de tribulações. E a arma que a igreja tem, conforme Jesus ensina, é a perseverança na oração. É isso que ele quer dizer aos seus discípulos. Diante das perseguições do império, diante da presença de governadores nos tribunais, diante de celas, diante de torturas, lembrem-se da perseverança na oração. A oração fortalece, a oração levanta o ânimo, a oração ajuda, a oração, queridos e amados irmãos, nos dá vigor. Portanto, que todos os dias das nossas vidas nós possamos nos prostrarmos diante de Deus e clamar em oração o seu socorro, a sua ajuda, a sua presença e a sua mão soberana, poderosa, milagrosa sobre as nossas vidas. Então, basicamente, esse foi o contexto desta parábola que Jesus fez. Agora, quais são as lições desta parábola, que nós podemos tirar para a nossa vida hoje? Nós podemos pontuar algumas reflexões sobre a parábola do juiz iníquo. E quais são estas reflexões, estas lições? Primeira lição: essa parábola, irmãos, nos ensina que devemos orar continuamente e com perseverança. Olha para o versículo 1 aí, que o versículo 1, que o Lucas, que é o autor, ele começa dizendo assim, ele falando de Jesus, né? O escritor do livro, ele falando de Jesus, ele diz assim, ó: Jesus contou-lhes, versículo 1, Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Se você prestar atenção, nesse versículo aqui, já tem 3 coisas aqui em destaque sobre essa questão de que devemos orar continuamente com perseverança. Tem 3 coisas em destaque aqui. Que coisas são essas? Primeiro, nós vemos aí que a oração é um dever. É um dever. É um dever de todo cristão. É um dever de todo servo de Deus. É um dever de todo filho de Deus. É um dever. É meu dever orar. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que for. É meu dever, como cristão bíblico, seguir o conselho de Paulo, lá na carta aos Tessalonicenses, onde lemos agora há pouco, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16: orai sem cessar. Orai sem cessar. É meu dever orar sem cessar. É meu dever estar com a mente em Deus.
Outra coisa em destaque já aí no versículo 1 é que ele diz: orar sempre. Primeiro, é um dever, orar também sempre. O que significa orar sempre? Orar sempre. Orar de dia, de noite, orar estando alegre, estando triste, orar a resposta vindo logo ou estando demorando, orar independente das circunstâncias, orar independente da condição financeira, orar independente das dúvidas que às vezes vêm, é orar sempre, sempre, sempre. E terceiro, ele diz: sem jamais esmorecer. Sem jamais esmorecer. É por isso que a oração aqui, o ensino dele aqui é perseverante, sem esmorecer, sem desanimar. Orar sem esmorecer é orar acreditando, é orar confiando, é orar sabendo que você não está suplicando ali, queridos irmãos, a um Deus que não está lhe ouvindo. Não, Deus está lhe ouvindo, Deus é vivo, Deus está no trono, você conhece Ele, Ele conhece a sua vida. Então não ore com esmorecimento, não ore com desânimo, não ore com questionamento. Ore sem esmorecer, ore acreditando que Deus é poderoso. Aleluia. A viúva, irmão, se você ler o texto aí, a viúva não desistiu de suplicar sua causa a um homem ímpio e sem consideração por ninguém. Você imagina aí o personagem aí que Jesus usa na parábola, é o juiz iníquo. É o juiz iníquo. É um homem que não tem respeito por ninguém. É um homem que não teme a Deus. É um homem que não tem afeição ao próximo. Mas a viúva, ela não desistiu, apesar de toda discrição ímpia, iníqua daquele juiz, ela continuou insistindo. Porque, segundo a parábola aqui, nós podemos perceber, ele era a autoridade que tinha, o juiz que tinha, o magistrado que tinha, o homem gabaritado para resolver a questão dela. Então ela estava lá: resolve a minha questão, eu preciso que a minha questão seja resolvida. Então a gente tem uma viúva, uma pobre viúva, que tem uma questão, e aí a gente vai ver que a questão dela é uma questão justa. Tem um juiz iníquo, mas apesar destas características iníquas, indiferentes, sem afeição ao próximo deste juiz, mesmo assim ela está lá. Agora você imagine nós temos um juiz que é santo, nós temos um juiz que é justo, então nós não podemos desanimar. Se um juiz que é mau, de tanta insistência, ele decide resolver a questão daquela mulher, para que aquela mulher não venha mais importuná-lo, imagine o seu Deus que tem prazer de ver você de joelhos, diante dele, suplicando, pedindo, clamando, mostrando que você precisa dele, perseverando em questões que você sozinho ou sozinha não pode resolver, não sabe como fazer. Agora, qual é o segredo? O segredo é chegar diante do justo juiz, diante do Deus santo, sem desanimar, e colocar diante dele sua dor, colocar diante dele sua questão, colocar diante dele sua causa, colocar diante dele seu caminho. É confiar no Senhor. Tem coisas que sua sabedoria não vai resolver, tem coisas que o braço da carne não vai resolver, tem coisas que, por mais que você se perturbe, se atribule, não vai resolver. É confiar em Deus, e confiar em Deus é entregar a vida a Ele por inteiro, sem questionar
Segundo, irmão, segundo lugar, segunda lição. A parábola do juiz iníquo nos ensina também, irmãos, presta atenção, a orar pelos motivos corretos. Vou repetir. A segunda lição, a parábola do juiz iníquo nos ensina a orar pelos motivos corretos. Se você olhar todo o contexto da parábola, parece indicar, revelar, que a viúva que importunava o juiz estava do lado da justiça. Olha que coisa interessante, irmãos. Se você ler o contexto da parábola ali, você vai ver que aquela mulher, aquela viúva que estava lá pedindo que aquele juiz resolvesse o seu problema, ela estava do lado da justiça. E nós temos aí, irmãos, 2 versículos que mostram isso, onde aparece por 2 vezes a palavra justiça. Versículo 3, que diz assim, Jesus dando fala a ela, diz assim: faze-me justiça contra o meu adversário. Observe que ela diz: faze-me justiça. Ela não quer vingança, ela não quer retaliação, ela não quer, queridos e amados irmãos, privilégio, ela quer justiça. Então observe que o pedido dela está do lado da justiça, está do lado da lei, digamos assim, está do lado do que é certo. O segundo versículo aí, que aparece a palavra justiça, vem da boca do próprio juiz, o próprio juiz iníquo. E aí o versículo 5 diz: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune. Então o próprio juiz iníquo aqui, que não temia a Deus, que não respeitava o homem, ele confessa que precisa fazer justiça por aquela mulher. Então o que é que nós aprendemos aqui, queridos irmãos? Que devemos orar pelos motivos corretos, devemos orar conforme a lei de Deus, conforme a palavra de Deus. A oração dela, irmão, o pedido dela, era um pedido legítimo e aceitável. Da mesma forma, as nossas orações, elas precisam ser legítimas, elas precisam ser conforme a lei de Deus, conforme a palavra de Deus, conforme os princípios éticos ensinados por Jesus. E aí a gente pode aqui estender a coisa e trazer exemplos de orações esdrúxulas, absurdas, de crentes que às vezes tem querela com o vizinho, que às vezes tem algum entrevero com algum irmão da igreja. E aí, irmãos, eles usam a palavra justiça, quando na verdade eles querem retaliação. Acho que você já viu, né? Pessoas dizerem: olha, se mexer comigo, eu vou orar e Deus vai colocar no leito, Deus vai colocar no leito de dor, porque afinal de contas eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração. Acho que você já deve ter ouvido isso por aí em alguns meios que se diz evangélico. Olha, Deus vai baixar a mão e vai matar, porque se levantou contra mim, meu vizinho se levantou contra mim, então Deus vai matá-lo, Deus vai tirar ele de lá. E Jesus, ele não ensina isso, ele não diz que é legítimo eu orar e pedir que Deus venha colocar alguém no leito, orar com ódio, orar com desejo de vingança, usar a oração como uma arma para ferir o próximo, como se Deus fosse o meu justiceiro pessoal. Que existem pessoas no meio cristão que ele usa Deus como se Deus fosse o justiceiro pessoal dele. Mas Jesus, ele não ensina assim.
O que é que Jesus ensina em Mateus, capítulo 5? O que é que Jesus ensina no maravilhoso Sermão do Monte? No capítulo de número 5, versículo 43, Jesus diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Os judeus, antigamente, ensinavam isso, diziam: olha, ame o seu próximo, ame aquele que comunga com você, que está do seu lado, mas odeie o seu inimigo. Isso aqui é o homem carnal, isso aqui é o homem natural que age assim. Aí Jesus diz assim: eu porém vos digo, Jesus, a voz do Evangelho, que aqueles que nasceram em Cristo devem seguir. Nós, como cristãos, devemos seguir a voz do Evangelho. E aí Jesus ele diz: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Orai, Jesus diz: ame os inimigos, ame os inimigos. Isso aqui, irmão, não é opcional, é um dever. É um mandamento que eu preciso cumprir. É um mandamento que eu preciso obedecer. Amar o inimigo, orar pelos perseguidores, para que os perseguidores se convertam também, para que Deus tenha misericórdia dos perseguidores e possam enxergar a luz de Deus e deixem de ser perseguidores da igreja e passem a ser membros da igreja e comunguem da fé conosco, queridos irmãos. Esta é a oração sensata, a oração legítima em relação àqueles que se opõem a nós, e serve para qualquer outra área da vida. Tudo que nós devemos pedir a Deus, devemos pedir pelos motivos corretos. A oração que você faz, você deve orar pelos motivos corretos. Lembre-se de Jesus Cristo ensinando a oração modelo aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 10, ele diz o seguinte: que quando os discípulos orassem, eles sempre dissessem: seja feita a tua vontade, conforme a tua vontade. Ou seja, queridos irmãos, a oração legítima, a oração genuína, a oração que está do lado da justiça, é aquela onde eu oro entendendo a vontade de Deus, é aquela que eu oro me submetendo à palavra de Deus, deixando de lado qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de egoísmo que não venha coadunar com aquilo que as Escrituras ensinam. Então a parábola do juiz iníquo nos ensina a orar pelos motivos corretos. Se você está orando pela coisa justa, pela coisa sincera, pela coisa verdadeira, pela coisa que agrada a Deus, você está orando por uma coisa correta, genuína e verdadeira. Mas a terceira lição que nós aprendemos desta parábola, terceiro lugar, a parábola do juiz iníquo, irmão, também nos ensina que a resposta da oração pode demorar. A resposta da oração pode demorar. Por isso que vem a perseverança, a insistência, a persistência. Uma oração, irmãos, sem resposta não significa que Deus não a escutou. Lembre-se disso. Uma oração sem resposta não significa que Deus não a escutou. A demora na resposta de uma oração sempre tem um propósito, sempre tem um motivo, sempre tem um porquê. Se por acaso você está orando pelos motivos certos, não com propósitos egoístas, mas visando o bem do reino de Deus, o bem da sua vida, da sua família, do seu próximo, da sua igreja, e ainda não foi respondido,
então talvez o Senhor esteja lhe ensinando alguma coisa. Porque às vezes, queridos irmãos, na demora da resposta à oração, Deus também está nos ensinando. Há ali uma pedagogia, digamos assim, para a nossa vida espiritual, e devemos aceitá-la, devemos nos submetê-las, porque Deus, Ele é o nosso Pai, é o nosso instrutor, e nós somos seus filhos, e aprendemos com Ele, aprendemos com a sua palavra. A demora, irmãos, na resposta de uma oração se dá por razões que somente Deus conhece. Somente Deus conhece. Nós não sabemos. Somente Deus pode explicar, somente Deus sabe o porquê das razões que a oração demora muito. Então é uma coisa que só Deus conhece as razões. Mas eu sugiro a vocês que durante esse período aproveite, irmãos, para aprender mais sobre a paciência e a perseverança, e tenha sua fé fortalecida. Tenha sua fé fortalecida. Entenda, se Deus está demorando, Ele quer lhe ensinar alguma coisa. E aí eu sugiro a você que você aproveite esse tempo para aprender mais sobre a paciência. Afinal de contas, tem muito cristão imediatista. Tem muito cristão imediatista que quer a coisa na hora, quer a coisa do jeito dele, e ele se torna uma pessoa sem paciência, se torna uma pessoa, queridos e amados irmãos, sem perseverança. Por quê? Porque não confia em Deus. Eu quero que você guarde isso aqui na sua cabeça. Guarde isso aqui na sua cabeça. A falta de paciência na nossa questão com Deus e a falta de perseverança é um sintoma que indica que você não confia em Deus. Eu às vezes fico vendo o crente desesperado querendo resolver suas questões com o braço da carne, quando na verdade ele deveria entregar aquela situação a Deus e confiar que Deus vai dar a ele a direção certa. Mas é o que acontece, se desespera, fica um dependente daquela circunstância, e aí não busca Deus, e aí não vai aos cultos, e aí não cresce na vida cristã, porque ele não se lança nos braços de Deus. Deixa a questão de lado e se lança nos braços de Deus. Deixa o terremoto acontecer, deixa o barulho ruir, deixa a tormenta acontecer. Confia em Deus. Você não pode resolver. Você já viu que você não pode resolver. Você já tentou várias e várias vezes, deu com a cara na parede. Glória a Deus. Então confie em Deus. Confiar em Deus é se lançar nos braços dele, sem estar preocupado com o que está em volta, na certeza que Deus é sábio o suficiente para lhe ajudar, para lhe orientar, para lhe dar forças nas situações que você não entende. Então, durante esse período que Deus não lhe responde o que você está pedindo, aproveite para aprender mais sobre a paciência e a perseverança, e tenha sua fé fortalecida. Glória a Deus, aleluia. Tenha a sua fé fortalecida. E aí, irmão, quarto lugar, a quarta lição que nós aprendemos nesta parábola é que a parábola do juiz iníquo e da viúva perseverante nos ensina que a oração, ela é prova da fé. A oração, ela é prova da fé. Se nós oramos, se nós buscamos a Deus, se nós perseveramos nos pés do Senhor, é sinal que nós temos fé. Ou seja, a oração perseverante é um indício de que a nossa fé, ela está viva, ela está ativa, queridos e amados irmãos. Observe aí no versículo de número 8, o último versículo da parábola. Observe que Jesus questiona se encontrará fé na terra ao voltar. Ele questiona se quando ele voltar, ele vai encontrar fé na terra, mostrando, queridos irmãos, que a perseverança na
oração é o reflexo de uma fé viva. Jesus ele faz essa pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Achará uma fé viva daqueles que se dizem cristãos? Com isso, irmão, ele está mostrando que a perseverança na oração é o reflexo de uma fé viva, de uma fé genuína, de uma fé ativa. Todos aqueles, irmãos, que têm uma fé viva, confiam em Deus. Todos aqueles que têm uma fé viva, confiam em Deus e demonstram isso confiando suas vidas a Deus em oração. Confiança em Deus é algo que nós provamos que temos com ações, como qualquer outra coisa no cristianismo. Nada no cristianismo é só garganta. Nada no cristianismo é só discurso. Nada no cristianismo é só chegar aqui e cantar: eu confio no Senhor, eu tenho fé em Deus, Deus é meu amigo, não quero ser apenas um servo, quero ser apenas um amigo. Se só tem fala na música, na pregação, na conversa e na prática, é uma coisa totalmente diferente, então isso é só garganta. Só discurso, só teoria. Fé verdadeira é provada em ações. Fé verdadeira é provada através de uma vida que se dedica ao cristianismo, que se dedica ao evangelho, que se dedica à vida espiritual. Então, a oração perseverante é um reflexo dessa fé viva. E aqueles que têm uma fé viva confiam em Deus, repetindo, e demonstram isso confiando suas vidas a Deus em oração. Aleluia, Jesus. Está com problema no casamento? Confie sua vida a Deus em oração. Está com problema econômico? Confie sua vida a Deus em oração. Está com problema de saúde? Confie sua vida a Deus em oração. Está passando por algum momento de frieza espiritual? Confie em Deus ou a Deus suas vidas em oração. Não adianta contar para o vizinho descrente, não adianta reclamar, não adianta murmurar, não adianta dizer com raiva: eu estou passando por isso, não vou para a igreja, porque o nosso relacionamento, eu já disse isso aqui, vou dizer, nosso relacionamento com Deus não pode estar condicionado ao nosso bem-estar. É os pedaços caindo e nós buscando a Deus, irmãos. É assim. Porque na caminhada cristã a gente às vezes perde pedaços. Eu estou usando uma figura de linguagem. Estou querendo dizer que na caminhada cristã, às vezes nós somos machucados, às vezes nós somos feridos, às vezes nós perdemos, às vezes nós somos magoados, às vezes nós somos pisados, às vezes nós somos afligidos, mas nós temos que caminhar confiando em Deus, tendo a certeza que eu não estou sozinho, a presença do Senhor é comigo. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Então é isso que nós aprendemos nesta parábola, queridos irmãos. Nos ensina que devemos orar continuamente com perseverança. 2, nos ensina a orar pelos motivos corretos. 3, nos ensina que a resposta da oração pode demorar. E 4, nos ensina que a oração é prova da nossa fé ativa, viva em Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, para nós orarmos ao Senhor e vamos suplicar a sua graça e a sua misericórdia, né? Fechemos os nossos olhos. Senhor, nós vivemos em dias difíceis, em dias, meu Pai, de grande apostasia. Os homens têm apostatado da fé. Os meios de comunicações, Pai, procuram deturpar as verdades do Evangelho, denegrir a imagem da figura da igreja, Pai. Enfim, Senhor, momentos difíceis. Mas Jesus disse aos discípulos, no capítulo 17, no
no capítulo anterior ao capítulo 18, que os discípulos iriam enfrentar grandes perseguições, tribulações, angústias, até o dia da sua volta. Eles iriam passar por isso. Os discípulos descansam em Deus. A igreja, Pai, hoje está aqui, mais de 2000 anos. Nós estamos aqui. Quantas coisas aconteceram? Quantos momentos de crise? Quantos desvios doutrinários? Quantas heresias surgiram? Mas, Senhor, nós queremos permanecer com os pés fincados nas verdades do Evangelho. Nós queremos construir a nossa casa sobre a rocha, Pai. Porque fazendo isso, os ventos, as enchentes que vierem bater com ímpeto contra a nossa casa, não vão derrubá-la. Verdade, Jesus. Não vão derrubá-la. Aleluia. Nos dê, Pai, uma fé madura, Aleluia, ativa, Jesus. e nos ensine a perseverar na oração. Oh, aleluia. Nos ensine, meu Pai, a sermos como esta viúva, Pai, a sermos crentes persistentes, crentes perseverantes na prática da oração, Pai. É uma prática que deve fazer parte da vida devocional daquele que se diz cristão, daquele que se diz servos de Deus. Oramos, Pai, para termos comunhão contigo. Oramos, Pai, para estarmos próximos de Ti. Oramos, Pai querido, porque a oração é ponte, é veículo que nos aproxima do Senhor. Senhor amado, nos dá forças para que possamos orarmos aqui na igreja, orar, Pai, na nossa casa, orar, Senhor, no trabalho, na rua, aonde estivermos, que possamos seguir o conselho de Paulo, orar sem cessar, que a nossa mente possa estar, Pai, 24 horas em Deus, voltadas para Deus. Não importa onde estivermos, não importa com quem estivermos, não importa a situação que porventura estivermos enfrentando, devemos orar. Oração é um dever, devemos fazê-la sempre e sem esmorecer. Pai, recebe essa humilde oração, abençoe a tua igreja, que a palavra pregada fique nos corações, e que os teus filhos guardem e pratiquem no dia a dia, para serem bem-sucedidos na caminhada cristã. Porque afinal de contas, Pai, a tua palavra é o norte da igreja, é a grande pedagogia que nos educa e que molda o nosso caráter. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sentem-se alguns minutos, nós já vamos concluir.